qual seria a individualidade, no caso, ela é formada por várias mônadas. Então eu tenho aqui a individualidade e o que a gente chama de mônada, que é uma unidade consciencial vinda do psiquismo divino. Então, no caso, essa mônada, ela vai se juntar a outras mônadas e vai formar a individualidade. Então, no caso, Deus seria a união dessas individualidades. Então, a soma das individualidades, né? Individualidade, desculpa, gente. Individualidade mais individualidade, ele vai me dar um universo, né? Um universo, né? No caso, universo, que o conjunto dos universos vão se formar Deus. Então isso é uma coisa assim bastante, desculpa que eu vou falar para vocês, bastante primária, mas é a realidade que a gente pode colocar para vocês no sentido de poder entender. Da mesma forma que, no caso da personalidade, o conjunto de mônadas que forma uma personalidade, ela quer dizer que forma um homem, né? Ele vai formar uma personalidade que tem uma parte espiritual e uma parte material. Mas vale a pena a gente dizer que essa individualidade, as partículas, elas não são iguais. Elas vão se nivelando mediante ao nível evolutivo. Por isso o conflito existencial, porque na verdade nós reunimos em nós essa realidade, mônadas e individualidades mais experientes, diga-se de passagem. Pâmela, sem querer complicar, mas complicar. Nós vamos agora entender como é que vai ocorrer, então, dentro do nosso universo, do universo humano. Lembrando que isso são coisas que nós necessitamos entender para poder entender Deus. Uma vez uma pessoa me disse assim: ai, Pâmela, né, eu não sei o que é muita pretensão a gente entender Deus, mas Deus somos nós e nós somos Deus. Posso falar uma coisa? Pode falar. Nós antes aqui, o filhota, quando o que seja Deus, né, Pâmela? Que venha a ser a soma de universos que vai chamar Deus, não é isso? Certo. Então, o Cícera, em sua homenagem, a gente está fazendo aqui a relação, né, que você falou. A semente, então, são as mônadas, né, a mônada, e a laranjeira seria a individualidade. Muito interessante isso. Então, no caso, vamos fazer uma coisa aqui para minha mãe ficar triste, mas eu vou falar uma coisa que ela não vai gostar. É o seguinte, então, não, eu tenho que falar primeiro. O conjunto de laranjeiras
vai formar uma Deus. floresta, um universo. E o conjunto de todas as florestas vão formar Deus. E Então aí o negócio é mais complicado. por quê? Porque você disse que... Ah, tá. Entendi. As somas a laranjeira é uma individualidade. Para que ela possa ser Deus, ela precisa ter outras individualidades. Sim, porque Correto. Deus é uma instituição. Correto. Agora, se eu destaco um universo, um conjunto de universos dentro dessa realidade, é que a gente chama de Deus, de Cristo. Então, a laranjeira, ela atua na mônada, entendeu? E para isso ela precisa de sempre um intermediário, aquele que vai fazer a ponte entre o maior e o menor. Ela atua na semente. Que seria o vento, a chuva. Possivelmente, né, os fenômenos da natureza. Muito bem. Sim, a chuva, o sol, o vento. Então ela tem uma partícula intermediária, uma individualidade e uma mônada, uma unidade menor, que ela vai sendo trabalhada à medida que a gente vai trabalhando. Agora, vamos falar isso em nível de individualidade. Como é que isso ocorre, né? Como é que essa realidade vai sendo trabalhada em nós. E aí, à medida que... Uma coisa que eu percebi, o Sebastião Camargo, essa semana, ele está falando sobre então, dentro do nosso organismo, eu queria até que as pessoas que estão ouvindo, as duas pessoas que estão nos prestigiando, agradecendo o carinho pela oportunidade dessa acolhida. Então, nós estamos aqui. Então, é o seguinte, eu entendi agora o porquê que tudo o que nós, por exemplo, se eu quero acabar com a corrupção no Brasil, é através de uma revolução interna e não externa do nosso organismo. Por quê? Aonde começa tudo, mami? Na mente. No pensamento. Pensamento. Mas antes eu preciso entender o que é o pensamento. Então, voltando aqui, vamos pensar um pouco. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Então, o que seria esse pensamento? É a expressão da nossa consciência. Depende. Pode ser, primeiro, eu gosto de começar sempre por ordem, para que a gente possa ter como é que se fala? Um parâmetro. Então, primeiro, eu começo pelo desejo. Eu quero, que isso parte da alma. Eu quero. Aí, depois, quando ela vai pensar, a alma, ela quer, aí ela joga, ela vai trabalhar quem? A matéria mental. Essa matéria mental é trabalhada pela expressão pela consciência, que é trabalhado pela inteligência.
quando o André Luiz fala que a inteligência é não, senão o pensamento é senão o espírito encarnado em forma de inteligência. E aí, no caso, eu tenho o mecanismo propriamente dito, que é a transformação do pensamento, né, do desejo, em vontade, porque a vontade ela é, enquanto o desejo ela está se transformando. E no caso nós temos também a parte, o produto final. Dentro daquilo que eu venho lendo, Sebastião, ele fala também que os órgãos também expressam esse pensamento, né? Sim, eles têm a mente, tanto é que ele falou que o núcleo é a mente da célula e o DNA seria a consciência. Pamela, tem uma coisa que ele fala também, não sei se eu vou ultrapassar. Até aqui deu para entender? Deu. Ele diz o seguinte, que para que você venha manifestar o pensamento, precisa de um órgão, né? Certo. Porque a inteligência, ela não se manifesta a não ser por um órgão material. Então, no caso... E chamada forma pensamento. Sim, que ela é formada por princípios inteligentes. Entendeu? Então, no caso aqui, deu para entender essa questão do pensamento? Deu. O pensamento ele tem um trajeto, né? Como certo. O Fernando Miramês Olivídio, ele fala... Que é o nosso querido Miramês. Isso. Que cada pensamento se cria um corpo de manifestação. Ele que começa a falar isso. Certo. E aí, eu agora, voltando aqui ao nosso material, eu vou apenas... Vou apagar aqui o nosso falar uma coisa? trabalho. Vale a pena falar que essa realidade ela começa primeiramente em nós. E eu conheci isso essa semana estudando causa e efeito com o nosso amigo Sebastião. Então, como é que isso acontece na nossa realidade? Nós vamos entender melhor sobre isso. Então, nós temos aqui o nosso organismo humano, tá? O nosso corpo humano. Corpo biológico, podia dizer, não? Corpo biológico, corpo humano, né? Então, no caso aqui, eu tenho o corpo humano. Todo aquele trabalho da mente que eu falei, ele inicia-se, né? Do pensamento, né? Como você falou, ele inicia-se na mente. E então, no caso, por exemplo, eu penso num carro. Vamos pensar assim. Aí a forma pensamento, ele criou um veículo. Certo. Mas o seguinte, esse pensamento do carro, aí a gente imagina que dirigir um carro ou então querer ter um carro é apenas um mecanismo externo, mas para eu ter um carro, eu sensibilizo primeiro o meu organismo interno para depois, através da minha vontade, que ela abraça a mente, materializar o carro. Então, por isso que o Sebastião fala que quando você quer realizar alguma coisa, você pensando, você está realizando. É como, por exemplo, alguém que vai casar ou ter um filho, tudo é em torno daquilo, né? Então, no caso, por exemplo, eu penso ter um carro. E quanto mais a gente vai falar sobre isso
quanto mais nobre for o pensamento, ela quanto mais nobre, mais rápido. E a gente vai entender por isso. Por que disso? Porque é o seguinte, quando a gente movimenta o pensamento, a gente está movimentando os chakras, o coronário, nós estamos movimentando o frontal, o laríngeo, o coronário, o cardíaco, desculpa, o gástrico, o esplênico e o genésico. Então, ai meu pai, é coronário, frontal, É porque se você move o seu universo, você está movendo os chakras, né? laríngeo, gástrico, laríngeo cardíaco. Isso. ai, desculpa, obrigada, Cícera. A gente precisa de ajuda, viu? Até os professores erram. Cardíaco. Estava falando, aí você trabalhou. Já tinha falado antes, corrigido aqui. Gástrico, esplênico, e genésico. Então, é o seguinte, então, quando o movimento, né, vamos supor, quando esse pensamento, ele ainda vai ser formado, ele ocorre um movimento que a gente chama de descendente, porque eu vou formar moléculas. Ok? Porque, na verdade, aquilo que o Sebastião fala mediante a Gênese é a fotografia. Eu vou fotografar, eu vou gerar uma fotografia e quando existe um movimento ascendente, ou seja, eu vou transformar, aqui eu vou usar de cima para baixo, eu vou formar um pensamento, eu vou trabalhar cada unidade consciencial. Então eu vou trabalhar a consciência, a inteligência, o desejo, as emoções, os instintos, a força vital e, por fim, a parte genésica que vai formar as estruturas. Aí, no caso, quando essa molécula está formada, ela vai transformar em energia. E essa energia, ela vai se relacionar com outras realidades. E é isso que a gente chama de telegrafia. Então, no caso, quando eu formo uma molécula, eu crio uma fotografia. E no caso, quando eu transformo ela em consciência, em energia, eu crio eu realizo uma telegrafia do pensamento. Então, assim, eu acho que deu pra gente entender. Aí, no caso,
outras realidades, a gente conversa com as realidades elementais através do nosso pensamento, e essas realidades elementais, elas vão se reunir para materializar aquilo que eu quero, que no caso é o carro. Posso lhe perguntar algo? Pode? Quando ele transforma em... Vou passar aqui uma informação para vocês, assim, bastante interessante. Nós vamos voltar para a mente. Nós vamos voltar à mente através do nosso desenho. Eu não quero me gabar, mas me gabando, a disciplina pedagógica ajuda muito a entender isso. Mas vamos imaginar que essa nuvem aqui seja a nossa mente, ok? Então nós vamos, eu agora não me recordo, mas dentro da mente eu tenho a ação eu tenho, né, o desejo, eu tenho a memória, a inteligência, eu tenho a memória, a inteligência e a imaginação, né? Então, a razão, ela vai trabalhar na memória, na inteligência e na razão. Então, o desejo, ele está aqui, maior. Vamos colocar o desejo aqui. O desejo, ele é o impulso da alma. Então, na verdade, ele tem que, através do desejo, jogar aquilo que ele quer para alavancar a memória. Vamos supor, vamos continuar desejando o Fusca 69, né? O carrinho. Eu quero um carro, correto? Eu quero um carro modelo 69. Aí a memória fala assim para mim, pro desejo: é bom porque você pode levar aquele que você quer. E a inteligência, mediante a inteligência intelectiva, que é material, a intelectiva, a emotiva e a espiritual, elas vão te levar a imaginar o carro. Não, eu quero um carro 69, mas eu quero um carro com câmbio automático. E aí, na verdade, ele vai acionar a consciência, para que a consciência ela trabalhe essas forças e volte para materializar o carro, né? Ele vai te fortalecer de forças internas, né? E quando a gente fala assim, ai meu Deus, me dá força. Então, no caso, o que ele está te dando no sentido, dando materiais que vão possibilitar com que você fortaleça o seu interno, produza moléculas capazes de produzir hormônios, produzir enzimas que vão favorecer essa presença. Só que, para que a mente, antes, a foto oficial, antes de que eu
de certa forma, realize isso, eu trabalho o que eu chamo de cérebro. O meu cérebro, eu preciso levar essas informações ao cérebro. Então, por exemplo, a gente precisa entender mais uma vez, né, essa questão da força cerebral. Como é que isso acontece? Né? Então, vamos lá. Como é que essa força cerebral, ela não, nada e ninguém faz sozinho. É tudo uma equipe. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu cérebro, né? Olha que é interessante que o cérebro, ele funciona mediante, igualzinho o pensamento. Vamos supor aqui, né? Eu tenho o cerebelo, eu tenho o bulbo e a medula formando o cérebro. Nossa, nunca fiz um cérebro tão bonito na minha vida. Temos o cerebelo, o bulbo e a medula, né? A ponte e a medula. Mas a ponte é apenas uma inter-relação entre uma e outra. Então, na verdade, é o seguinte, né? Tem o cerebelo, o bulbo. Então, é o seguinte, para que eu realize alguma coisa dentro do meu cérebro, né? Dentro do meu cérebro, eu preciso acionar o meu mecanismo de raciocínio. Então, o meu estímulo, ele precisa vir até o cérebro. Desculpa. O meu estímulo precisa ir até o cérebro e para que ele interprete, leve a mente, e aí, no caso, eu trabalhe isso em forma de uma resposta, né? Mas para isso ele precisa, né? Quando isso acontece, é uma ação consciente. Quando isso ocorre, ela é uma ação consciente. Mas só que, o que acontece? Geralmente, as minhas ações, ela não fica na altura do cérebro. Eles ficam apenas valeu, moça. Foto tirada por duas é ótimo. Ai. Mãe, segura aqui, por favor. Eu acho melhor. Então, no caso, quando fica a nível do cérebro, ele é uma ação consciente. Só que, porque no caso, aí a gente também tem que estudar as relações dos sentidos. A importância dos sentidos, né, nessa formação, porque quem vai levar esses estímulos eles são estímulos sensoriais, que na verdade eles vão sendo trabalhados, em forma de respostas que vão levar a um efeito. Mas só que acontece o seguinte: geralmente
as nossas ações, elas são ações inconscientes. Por quê? Vamos lá. Agora eu vou fazer um cérebro menor. Então eu tenho o cérebro e aqui ai, gente, desculpa. Eu tenho a medula. Então eu tenho aqui o sistema nervoso central, né, o cérebro, o cerebelo, bulbo e a medula, que vai até o cóccix. E aqui eu tenho os nervos, né? Eu tenho aqui a parte nervosa. Então, o seguinte, então geralmente, para ela ser uma ação consciente, ela sai, ela vai para o cérebro, né? Vai através de um estímulo e volta, né? Vai até o cérebro e volta com uma resposta. Ela vai com o estímulo e volta com uma resposta. Só que essa resposta, ela é uma ação consciente. Mas o que acontece geralmente? Acontece que nós, desconhecidos dessas ações, o estímulo ele vai para a medula, o estímulo vai para a medula e volta com uma resposta inconsciente. Na inconsciente, na área dos automatismos. E aí, o que vai acontecer? Esse estímulo inconsciente, ele é de todo ruim? Não, porque é ele que vai gerar a memória, mas ao mesmo tempo eu tenho, porque isso é que acontece com os animais. E qual é a diferença entre um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? É que no planeta de provas e expiações, os estímulos são inconscientes. E no caso do planeta de regeneração, o planeta de regeneração as ações são conscientes. E aí o que vai acontecer? Pra gente finalizar esse trabalho, pra gente poder... Peraí, regeneração são inconscientes? A regeneração é consciente. Ah, tá. E de provas e expiações é inconsciente. E aí o que vai acontecer? Tanto é que cada vez mais os jovens, eles são levados a pensar. Todos nós somos levados a pensar. Mas infelizmente ainda nós temos ações animais, porque nós não trabalhamos o cérebro, né? Apenas nós estamos em nível de sensações, de emoções, né? Então, no caso, só pra gente finalizar essa parte,
nós estamos trabalhando isso, assim, no caso, oi, pode falar, Cícero. Lembrando que nós, né, no caso, o cérebro, ele vai estar ligado à mente, tá? Ele vai estar ligado à mente e, consequentemente, à consciência. Então você vai, dentro da área da educação, eles falam muito da memória de longo prazo, da memória de curto prazo, né, Simões? E no caso, no caso, a parte medular, ela vai estar ligado à parte do perispírito, porque vai estar ligado às sensações, às emoções, a tudo aquilo que está ligado à matéria. Olha só que interessante. Aí, no caso, eu posso imaginar, ou você está ligado ao espírito, né, ou à matéria. E o homem de bem é aquele que está a caminho dessa ligação entre consciência e matéria. Ele não sabe ainda, mas ele está a caminho. E aí, no caso, aí vem os estudos do aprendizado, que nós começamos, que nós aperfeiçoamos, né, aqui rapidinho. O Luiz mandou pra gente uma explicação. Aprender a aperfeiçoar e reparar. Nessa sequência. Porque aí, bem lembrando. O homem de bem, né? E aí, eu tô pensando o seguinte. Na própria sequência, causa, efeito e antídoto. Você ameniza o efeito, busca o antídoto, para assim você saber fazer, você vai buscar a causa. Quando você compreende, você busca a causa. Muito interessante. E aí, no caso, existe, né, como... Vamos voltar aqui. Então, trabalhando nessa sequência, a gente tem a seguinte intenção. Reparar para depois? Para depois crescer. Essa é a sequência. Hoje não. Hoje seria aperfeiçoar, aprender a aperfeiçoar e reparar. Interessante. Então, no caso, voltando à questão da mente, vamos lá. O aprendizado, que a gente sabe, ela é uma ação mental, tá? Então, a gente trabalha a memória, trabalha a inteligência e trabalha a imaginação, tá? Esses três a partir do desejo, que seria o estímulo consciencial,
né? Seria, quer dizer, conscienciar não, seria o estímulo do... Na verdade, hoje, nós trabalhamos com o aluno com um processo de motivação, que são realidades internas, a partir de um estímulo externo, que vai ensinar o aluno a buscar. Então, a primeira parte aqui, ela estaria ligado às correntes comportamentalistas. Eu já me lembrei o que foi que eu ia falar. Pode falar. Você está falando sobre esse processo que vai levando ao crescimento. Aham. Então, olhando ao passado, ainda nós não tínhamos desenvolvidos componentes para passar por esse processo, né? Não. Então, no caso, Não o quê? não tínhamos essa... Ah, tá. Pensei que você estivesse negando o raciocínio. Não. Então, no caso, por exemplo, as correntes comportamentalistas, ele trabalha a questão apenas do comportamento, da memória. Então, por exemplo, quando você trabalha com um animal, o estímulo de dar, de receber, você está ao mesmo tempo trabalhando uma questão medular, mas aí você vai formar a memória. Bateu, levou, então olho por olho, dente por dente. Isso não seria também um estímulo? Sim, ele é um estímulo, então, ele é um estímulo para formar uma memória. Que aí a gente vai trabalhar os sentimentos. Então quer dizer que quando nós estamos adestrando um animal, a gente está trabalhando nele uma futura memória? Sim, a gente está trabalhando a memória. A Joana de Ângeles fala que mesmo que seja a base do chicote, né, assim, a base bem básica, nós estamos trabalhando a educação. Mas só que as ideias construtivistas, ela vai trabalhar a formação da ideia para a busca de uma imaginação e assim a formação do processo intuitivo. Entendeu? Então, no caso, aqui entra o recurso da dialética. Porque ao mesmo tempo eu vou buscar a memória, vou buscar a inteligência e vou buscar a imaginação. Então ele é um processo completo, a questão do construtivismo. Então, na verdade, eu preciso buscar a memória, imaginação. A imaginação para buscar a intuição. Memória, inteligência, intuição, através da dialética, que a dialética ela busca através da memória, daquilo que ela deseja, a inteligência, a imaginação, e aí, no caso, ele é capaz de transformar, né, a intuição a partir do processo da vivência. E aí, para encerrar o assunto, que nós já estamos a 7 minutos do final, eu de certa forma estou emocionada com o estudo de hoje. Muito legal. Muito bom. Nós vamos terminar na individualidade. Quando nós falamos da mônada, só a gente terminar aqui para poder... Eu acredito que, tomando conhecimento dessa formação e transformação, nós temos como caminhar mais confiante, né?
Aham. Quer dizer, é como se tivesse tirado a venda dos olhos e você tenha Mas mais é o que o possibilidade de caminhar. Sebastião falou hoje, que à medida que você conhece, você perde o medo e aí você caminha com mais Ele não segurança. falou hoje, falou sexta-feira. Hoje você viu o reprise, terça-feira. É, mas eu ouvi hoje também. E aí, buscando aqui novamente o nosso trabalho. Ai, desculpa, vidro, não quebre. Vidro que está na mesa, santificado é você. Perdoai as batidas. Então vamos lá, e não quebreis. Bom, e aí no caso, pra gente encerrar, nós vamos trabalhar. A mônada, né? Que você Não, falou. é a individualidade. Nós vamos entender o que é a individualidade. Então eu tenho a questão do Cristo, né? O Espírito. Depois eu teria o Cristo. Não, é o Cristo. A mente. O Espírito, o Cristo, a mente. E aí, no caso, essa parte representaria o Espírito, né? Porque eu tô pegando a base, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Aqui eu tenho a alma encarnada. E no caso, eu teria o eu individual, o perispírito. Não teria o eu pessoal? É a alma, é o eu pessoal. Ah, tá. Você já colocou. É porque Você colocou antes do individual? porque você vai entender por quê. Tá. O eu individual, porque eu quero separar e o corpo físico. Essa parte é a parte da matéria. Agora deu para entender? Porque no caso, a alma, ela é a intermediária entre a matéria e o espírito. Deu para entender? Deu. Só para uma questão didática. Para o eu individual, ele é entre a mente e a alma. Tanto é que nós temos que mergulhar nessa realidade. Mas como eu estou trabalhando essa divisão entre a parte da matéria e a parte do espírito, a gente está vendo assim de forma mais entendível, mais didática, entendeu? Então, no caso, eu posso trabalhar a seguinte proposta. Eu tenho a proposta. Aqui eu teria o agente. Eu tenho
intermediário, que é a alma. que é a alma. Deu para entender agora porque eu estou colocando? E eu tenho aqui o campo. O campo de atuação seria toda a matéria, que é o eu individual, o perispírito e o corpo. Sim. Deu agora para entender por que eu coloquei o eu individual antes da alma? Então é por isso. Porque a alma, o dever da alma é transformar toda essa realidade. Entendeu? Então ela vai trazer essa realidade para todos nós. Ela vai buscar essa realidade para todos nós.